Sirva ao Senhor, sirva com amor. 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 De mãos dadas, unidos na caminhada, venceremos e não cairemos. De mãos dadas, unidos na caminhada, vamos conseguir. Venceremos e não cairemos. Nós devemos agir de mãos dadas na única jornada. É preciso seguir, entregar e ofertar. É a razão de celebrar. Sirva, 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 sirva. Sirva ao Senhor, sirva com amor. 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 Sozinhos não vamos conseguir. É difícil seguir. Temos a missão de nos unir, de evoluir. O reino de Deus está perto. 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 Temos que nós partir. Temos que nós partir. Temos que nós partir. Temos que nós partir. Então sirva, sirva ao Senhor, sirva com amor. 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 Então sirva, sirva ao Senhor, sirva com amor. 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 Então sirva.
A paz, igreja, Deus abençoe a todos os que estão conosco nessa noite. Meu nome é Wagner Aires da Costa, e eu estou muito feliz de ter sido convidado pelo reverendo Renato, pelo pastor Renato, para estar aqui com vocês nessa noite, né? Eu tenho uma história com a igreja de vocês, com a igreja de Santa Maria. Foi nesta igreja que eu aprendi a tocar violão, né? Na época o meu tio morava aí, e ele era zelador aí, e eu ia para aí todo final de semana para aprender a tocar. E se hoje eu consigo fazer louvores ao Senhor, é porque um dia eu estive nessa comunidade aprendendo com o meu tio a tocar e assim também engrandecer o nome do Senhor, né? Não sou lá um grande músico, mas consigo, né, pela graça do nosso Pai, tocar alguma coisa e cantar e louvá-lo com o meu coração. Que é isso que Deus quer, né? Ele quer que a gente o louve, quer que o sirva de todo o nosso coração, né? Ele não precisa de mais nada. Nessa noite eu vou ler com vocês um texto que está no livro de Juízes, tá bom? Mas antes da leitura eu queria convidar você a orar comigo, né? Eu sei que você está aí na sua casa, que tem às vezes criança, cachorro, tem outras coisas aí para tirar a nossa atenção, mas eu queria convidar você agora a abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e orar comigo. Vamos orar? Deus de amor, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é presente. Não interessa onde nós estejamos, ó Pai. A tua palavra diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos o seu nome, ali o Senhor estará. E é isso que nós estamos fazendo agora. Nós estamos reunidos em seu nome. Então pedimos, ó Pai, que se confirme a sua palavra e que seu Santo Espírito esteja no meio de nós, ó Pai, no meio desta igreja, para que o que seja dito aqui não venha de nós, mas venha do seu Santo Espírito e alcance, ó Pai, o íntimo do nosso coração, aquele lugarzinho que só o Senhor conhece, que só o Senhor tem acesso, para que haja transformação nas nossas vidas e que nós possamos ser diferentes hoje do que nós éramos ontem. Em nome de Cristo Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por mais essa oportunidade de estudar e ler a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, igreja. Então, eu vou ler o livro, duas passagens, né? É a mesma história, mas estão em capítulos diferentes no livro dos Juízes, que é Juízes 13, de 1 a 5, e depois o capítulo 16, o versículo 28, 29 e 30. Se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, eu vou ler na versão da NVI, a nova versão internacional. Mas você está convidado, se você quiser, abrir a sua Bíblia para acompanhar essa leitura. Então tá lá em Juízes 13,
de 1 a 5, depois Juízes 16, 28 a 30, tá bom? É a história de Sansão. Eu gosto muito desse personagem, né? E vamos ver o que o Senhor tem para nos dizer através da vida de Sansão. Versículo 1 do capítulo 13. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprovava, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela. Ele disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. No capítulo 16, do versículo 28 a 30, diz assim: E Sansão orou ao Senhor: Ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, e faze com que eu me vingue dos filisteus, por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as duas colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nela, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. Versículo 30. Disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Palavras do Senhor, né? Graças a Deus. Então, eu quis trazer para vocês aqui um personagem conhecido, um personagem até um pouco polêmico, mas um personagem que toda criança gostaria de ser, que é Sansão, né? Quem não gostaria? Que criança não gostaria de ser um herói como Sansão, super forte assim, né? O cara que podia fazer tudo o que queria. Nada era impossível para Sansão. Sansão, ele nasce numa época em que os israelitas não tinham rei, né? Era um povo que não tinha rei, uma nação que não tinha rei, que o rei era Deus, né? Rei era Deus, e por isso Deus de vez em quando suscitava pessoas no meio do seu povo para que libertasse eles de algumas dificuldades que aconteciam. Esse período que eles ficaram sem rei foram mais ou menos 300 anos, mais ou menos, né? Eles ficaram aí sem reis, e enquanto isso Deus ia levantando o que a gente conhece como os juízes. E Sansão foi um deles. Nessa época, os israelitas, eles tinham desagradado a Deus, né? Porque isso é uma coisa que acontecia muito, né? Eles, cada vez que se levantava um juiz, eles obedeciam aquele juiz, eles temiam a Deus, mas assim que os juízes morriam, o povo se esquecia de tudo que Deus tinha feito, de toda a libertação que Deus tinha trazido, e o povo voltava a pecar, voltava a adorar outros deuses. E aí Deus estava meio chateado, parece, né, com eles, e logo no versículo 1 é falado isso, né? Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, né? O que o Senhor reprovava, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Olha só. Então, a consequência do pecado deles, a consequência desse povo se afastar da presença de Deus, desse povo negar o reinado de Deus sobre eles, teve uma consequência,
né? Teve essa entrega do povo israelita às mãos dos filisteus, né? Que subjugavam e que escravizavam os israelitas. E aí o povo sofria, porque quem gosta de ser escravo? Ninguém gosta de ser escravo. E aí eles se lamentavam, eles choravam, e aí eles suplicavam, aí eles voltavam os olhos para Deus na hora do sofrimento, né? E falava: Deus nos liberta, Deus nos liberta. E Deus, que é um Deus de amor, é um Deus de graça, ele levantou neste caso, né? Nessa época, nesse período, Sansão. E olha só que maravilhoso. Sansão veio de uma mulher estéril, ou seja, um milagre de Deus. Sansão, ele foi um milagre de Deus. Uma mulher que não podia ter filho, veio um anjo até ela e fala que ela vai ter um filho e que esse filho vai libertar Israel. Mas para isso ele precisava cumprir algumas coisas. Ele precisava cumprir o voto do nazirenato. O voto do nazirenato uma das coisas que era obrigatório no voto do nazirenato era que ele não podia raspar a cabeça. Ele tinha que ter os cabelos e ainda tinha 7 tranças que eles faziam, né? Então, o nazireu, ele tinha o cabelo comprido e nesse cabelo comprido ele tinha 7 tranças. Então, uma das obrigações do nazirenato era que Sansão tivesse aí o seu cabelo comprido e não pudesse raspar de jeito nenhum. Uma outra coisa que se traz é que já na gravidez ela não podia beber vinho, né, bebidas alcoólicas, bebidas fermentadas, e também não podia comer nada que era considerado imundo, né, nada que era sujo. Ela tinha que ter muito cuidado com o que era impuro, já por causa do voto de nazirenato que o filho dela teria que cumprir durante a vida dela. E isso aconteceu, ela cumpriu a determinação de Deus que foi passada pelo anjo. E aí Sansão cresceu, né? E se tornou uma criança bonita, uma criança forte, com os seus cabelos compridos, cumprindo as regras. Mas Sansão era todo poderoso. Sansão achava que podia mais do que todo mundo porque ele era um cara muito forte. Nada era impossível a Sansão. E esse era o problema. Esse se tornou um problema. Porque na cabeça do ser humano, na cabeça homem, Sansão, ele se achou que ele estava acima do bem e do mal, né? Tem mais pra frente, se vocês tiverem curiosidade e lerem a história toda, aqueles que não conhecem, né? Sansão, ele se interessa por mulheres filisteias, e aí ele fala pro pai dele que ele quer uma mulher tal, né? E o pai dele fala assim: olha, não é legal, né? Tem a mulher, pega as israelitas do nosso povo. Isso era muito importante, inclusive na época, que os povos não se misturassem, ainda mais um povo que era escravo de outro, né? Então aquele povo que escravizava não era um povo bom, né, para se ter mulheres. Mas Sansão não queria saber. Ele queria mulher. E aí eles vão até uma cidade e durante esse caminho aparece um leão. Nossa, um leão na frente do casal. E Sansão não tem a menor pressa. Ele vai lá, pula na frente e rasga o leão no meio. Olha só, ele rasga um leão no meio. É muito poder, é muita força. E ele sabia do que ele era capaz. Tanto é que ele nem pensa 2 vezes. Ele pula e rasga esse leão e mata esse leão. Ele vai à cidade, faz o que tem que fazer, né? E na volta, quando ele volta, na carcaça daquele leão, nos restos mortais daquele leão, naquela carne que já estava apodrecida, tinha abelhas fizeram uma colmeia ali. Olha o tempo que levou. Abelhas fizeram colmeia e já tinha mel. E Sansão vai lá e pega daquele mel no meio da carne apodrecida e come e ainda leva para os seus pais. Olha ele pegando das coisas impuras, né? Olha ele desobedecendo
as ordens do seu voto, as ordens que Deus tinha dado para ele, né? Sansão, ele tinha o porquê ter nascido. Deus tinha um propósito na vida de Sansão. E Deus foi muito claro que esse propósito era libertar o povo. Sansão nasceu para que houvesse libertação. Ele era um enviado de Deus. Ele era um juiz, um líder para guiar o povo para a liberdade, para sair daquele sofrimento todo. Mas Sansão, ele se desviou. Sansão, ele quis servir não a Deus, não aos propósitos de Deus, mas ele quis servir aos seus próprios propósitos, aos seus próprios desejos, aos seus próprios anseios. E aí a sua arrogância, a arrogância do poder que ele tinha, subiu a cabeça. E aí Sansão passa a fazer o que quer, do jeito que ele quer. Mas Deus tinha um propósito com ele. E mesmo assim Deus cuidava dele, Deus abençoava, Deus dava força para ele, né? Mais para frente, Sansão, ele tenta ser os filisteus, eles tentam capturar Sansão, né? E Sansão, ele tá numa caverna e aí escondido lá, meio que para enganar, porque ele sabia que ele não podia ser capturado pelos, né, os filisteus não iriam conseguir capturá-lo. E aí ele se finge de que vou deixar vocês me capturarem. Eles levam Sansão ao meio do exército todo. Sansão pega um osso, uma queixada de bode, e aí nessa queixada de bode ele luta contra o exército todo e ele mata todo mundo. Né, tamanha força e tamanha destreza de luta que Sansão tinha. Então ele acaba com o exército todo que foi atrás dele. E isso só ia reforçando essa arrogância, né? Sansão achava que podia. Sansão sabia que podia. E aí, o que isso tem a ver com nós, né? O que isso tem a ver com o que nós vivemos hoje em dia? Isso me traz uma reflexão, porque muitas vezes a gente vê aí o povo cristão achando que porque eu já aceitei a Deus, porque eu já entreguei meu coração a Deus, porque eu estudo a palavra do Senhor, porque eu vou à igreja, porque eu canto louvor, porque eu participo das atividades da igreja, porque eu leio a Bíblia, eu sou salvo e por isso Deus cuida de mim, Deus me abençoa e por isso eu sou melhor do que os outros, né? Olha só a nossa arrogância, olha a arrogância de Sansão. Nós acabamos reproduzindo esse mesmo tipo de erro que Sansão faz. E muitas vezes nós ignoramos as pessoas que estão ao nosso lado. Nós ignoramos os propósitos que Deus tem na nossa vida. E nós queremos fazer somente o que nos traz prazer, somente o que é da nossa vontade. Muitas vezes Deus fala, olha, eu gostaria que você trabalhasse com as crianças. Ah, não, criança não, Deus, criança não. Eu gosto de tocar, eu gosto de louvar, então eu vou participar do louvor. É isso que eu quero. E aí, Deus ele até nos capacitou com o dom da música para que a gente pudesse trabalhar com as crianças, ensinar as crianças, levantar novos líderes de louvor, novos instrumentistas, né? E aí a gente se nega a fazer isso porque não é da nossa vontade. E aí a gente vai trabalhar só com louvor. Eu estou falando de louvor porque como eu sou da área da música, né? Eu fico mais à vontade para falar nesse sentido. Mas então, e muitas vezes a gente, nessa desobediência de Deus, a gente esquece que Deus nos deu um propósito, que é servi-lo, que é o ide pregai, né? Porque Deus fala lá que é para nós irmos e pregarmos o evangelho a todas as criaturas. Mas nós queremos cantar, nós queremos tocar, nós queremos fazer do nosso jeito. E aí a gente vai lá pro grupo de louvor e toca no grupo de louvor e fica feliz de estar no grupo de louvor. E muitas vezes o grupo de louvor você olha assim e fala assim, nossa cara, esse grupo de louvor não anda, esse grupo de louvor não evolui, esse grupo de louvor não melhora. Nossa, e às vezes não é nada. Não é porque o grupo é ruim,
mas é porque você está fora do seu propósito. Deus te deu um propósito e você não está buscando o seu propósito na palavra do Senhor, nas vontades do Senhor. Você está buscando o seu propósito no seu próprio coração. E como diz a palavra, diz que o coração do homem ele é enganoso. E a gente tem que se preocupar com isso. Muitas vezes a gente quer ser eleito presbítero. Não, eu tenho que ser presbítero, né? Fazer parte do conselho, tomar as decisões. É isso que eu quero ser liderança. E às vezes o propósito que Deus pôs na sua vida é de ser diácono. Não que diácono seja menor do que ser presbítero, mas são funções diferentes. São atribuições diferentes. O que, na minha opinião, todo o cristão ele tem que ser diácono. Mas na nossa igreja há essa questão da eleição. E aí você não aceita ser eleito diácono porque você quer ser presbítero. Não, eu quero ser presbítero porque eu entendo que presbítero é melhor. Mas Deus colocou no propósito da sua vida que você deveria ser diácono. E diácono é aquela pessoa que serve. Olha o Cristo. Diácono é aquela pessoa que cuida daqueles que estão necessitados. Diácono é não é aquele cara que fica na porta distribuindo panfletos ou às vezes não deixando os animais entrarem no templo. Não, diácono é aquele que cuida das pessoas que estão ao lado da comunidade. Diácono é aquele que tem a visão do reino aonde a igreja está inserida. E Deus quer, muitas vezes, isso da sua vida. Deus quer que você olhe para o lado e veja quem precisa dele e faça alguma coisa. E você, muitas vezes, por causa da sua arrogância, por causa de você se achar melhor, você só quer fazer o que eu quero. Não, eu só quero tocar. Não, eu quero ser presbítero. Não, eu quero fazer isso. E esquece e não vê o que Deus quer que você faça. E aí você tem uma caminhada, e você vai caminhando, e as coisas não vão dando certo, e você vai se decepcionando, e muitas vezes você fala, mas essa igreja é isso, mas essa igreja é aquilo, e muitas vezes, meus irmãos, você me desculpa falar, mas não é a igreja, é você que não está com o seu coração no lugar certo. É você que não está com o olho na cruz do Cristo, e não está vendo que Deus quer que você sirva, mas da maneira dele. Deus quer que você sirva da maneira que Ele quer que você sirva e não da maneira que você quer servir. É diferente, né? Lá no capítulo 16 mostra já o final da história de Sansão. E no final da história de Sansão, Sansão, ele, depois de sofrer muito, né, ele tem os seus olhos furados, ele tem o seu cabelo raspado, ele perde toda a sua força porque ele se envolve com Dalila, e Dalila vende Sansão aos filisteus, né, ao exército filisteus, raspa a sua cabeça. E aí ele perde toda a sua força, porque ele quebra os votos, né? Os votos são quebrados, ele perde a desobediência de Deus, esse pecado tem uma consequência, que é ele perder as forças. E aí o exército prende Sansão e judia muito dele, ele sofre demais, ele tem os olhos furados, e aí eles levam Sansão para os diverti-lo, como se ele fosse um bobo da corte, assim, né? Mas não por vontade própria. Eles queriam escarnecer um pouco mais de Sansão, né? Eles queriam judiar um pouco mais de Sansão publicamente. Olha aqui, nós pegamos o Todo-Poderoso, aquele que matou os nossos exércitos com uma queixada de bode, aquele que destruiu cidades, aquele que matou o leão, nós conseguimos, nós derrubamos o Deus dos israelitas. Então, para eles era uma vitória muito grande. E aí Sansão se dá conta de que ele perdeu o seu propósito. Ele perdeu aquilo que Deus queria para a vida dele. Mas ele precisou sofrer muito para ele se dar conta disso. E aí, no momento em que ele é levado para aquela festa onde mais de 3.000 homens estavam presentes ali, isso sem contar as mulheres, né? E só a liderança do povo estava ali, dos filisteus estava ali. Ele pega e pede para que Deus dê mais uma chance para ele, para que Deus
dê um pouco mais de força para ele, para que ali ele possa fazer cumprir a vontade de Deus e ali ele possa cumprir o seu propósito, o seu desígnio, né, que é libertar o povo dos filisteus. E aí Deus, com todo o seu amor, com todo o seu carinho, ele pega e atende a oração de Sansão. E Sansão, com as duas mãos, uma em cada coluna, ele afasta as colunas e o prédio cai todo sobre os filisteus e mata todo mundo, inclusive a ele mesmo. Mas ele precisou sofrer, ele precisou perder os olhos, ele precisou apanhar para que ele entendesse, para que ele recuperasse a sua fé, para que ele pudesse voltar o seu coração a Deus. E você? Precisa sofrer? Jesus Cristo veio a este mundo para morrer por mim e para morrer por você. E ele se sacrificou grandemente para que eu e você não fôssemos mais sacrificados, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância, uma vida feliz, uma vida de alegria. Mas às vezes a gente deixa o sacrifício de Cristo de lado, porque nós optamos em não obedecer a Deus, em não seguir a vontade desse Cristo e fazer somente a nossa vontade, e aí nós sofremos bastante. Mas essa palavra pode estar vindo para você neste momento, para que você se dê conta de que você não precisa sofrer, de que você não precisa passar por dores, você não precisa perder a sua visão, você não precisa ter a sua carne rasgada, você não precisa ficar preso num calabouço, no escuro, sem um propósito, sem perspectiva de ter algo melhor na sua vida. Você não precisa. Deus, ele está ao seu lado e ele está pronto para atender a sua oração. Ele está pronto para te acolher, para cuidar de você. Basta você orar. Basta você falar: Senhor, me perdoa. Senhor, eu reconheço que eu errei e eu preciso do Senhor. Senhor, me ajuda. Me ajuda a ser melhor do que eu tenho sido. Me dá força para vencer eu mesmo. E que eu possa, Senhor, te servir da maneira que o Senhor quer e não da maneira que eu quero. Sirva ao Senhor. Sirva ao Senhor com alegria. Sirva ao Senhor no propósito dele. Sirva aos teus irmãos, porque Jesus Cristo morreu por aqueles que estão ao seu lado também. Seja uma comunidade que serve. Seja parte da comunidade do Cristo que morreu servindo a todos nós. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus possa acrescentar alegrias e bênçãos na sua vida a cada instante. Tá bom? Pare de sofrer. Pare de negar o sacrifício de Cristo. Pare de ser autossuficiente e deixe que Cristo, que Deus, cuide de você. Eu te garanto, vai ser mais gostoso, vai ser mais fácil, vai ser muito melhor para a sua vida. Experimenta. Você não tem nada a perder. Você só tem a ganhar, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez, obrigado por me permitir estar aqui com vocês nessa noite. E de todo o coração, eu desejo tudo de bom para essa comunidade, muitas vitórias e um crescimento na visão do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe e uma boa noite. E a graça e o exemplo de Jesus, o amor de Deus, o nosso bondoso e eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo esteja hoje aqui presente com os irmãos e com as irmãs da Igreja Presbiteriana Independente de Vila Santa Maria, bem como todos os cristãos, os servos de Deus espalhados sobre a face da terra, hoje e eternamente. Amém. E amém. Amém.